Fica ligado aí que hoje nós vamos falar sobre os EPIs. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo Seguro. E no nosso bate-papo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Nós sabemos aí que ele está regido pela nossa norma regulamentadora de número 6. Só que dentro desse assunto eu quero trabalhar alguns pontos aí que muitas das vezes há dúvidas por parte de alguns amigos profissionais, e gostaria de estar trazendo esses assuntos aqui para que a gente pudesse falar um pouquinho e conversar sobre eles. Uau! Então, dentro desses fatos dos EPIs, eu quero destacar o primeiro fato, que é em relação ao EPI como medida preventiva sendo adotada como primeira opção. Nós temos aí o texto da NR1, da nossa nova redação da NR1, e lá no item 1.4.1, na linha G, ele vai dizer que o empregador ele deve adotar algumas medidas preventivas seguindo uma norma de prioridade, vamos colocar assim. Dentro dessa norma de prioridade, ele traz a questão de que a empresa ela deve sempre buscar eliminar os riscos, que seria a primeira opção, tentar trabalhar a possibilidade de eliminação dos riscos. E depois ela fala que na impossibilidade de eliminar, você tem que amenizar ali, neutralizar aquele risco com o uso de equipamentos de proteção coletiva. E caso ainda não fique ainda uma proteção eficaz, deve adotar ali medidas administrativas ou medidas organizacionais. E por último, ela fala sobre a implantação do equipamento de proteção individual. Qual o problema disso tudo? Na maioria das vezes, por ser, vamos falar assim, um pouco mais barato fornecer um equipamento de proteção individual para o colaborador, acaba que essa se torna a primeira e única opção na parte preventiva dos riscos ali que os colaboradores estão expostos. De acordo com a norma regulamentadora, isso é um erro. Ela já te dá uma hierarquia de priorização das medidas preventivas, e o EPI ele é colocado como uma última medida, como um último recurso. Obviamente que num caso onde você ainda está implantando essa questão aí de medidas coletivas, até mesmo verificando a melhor forma de organização, você deve fornecer os EPIs ali até que aquela medida coletiva ou a medida administrativa seja implantada. Só que ela não pode ser a sua única opção. Então, quero deixar esse primeiro fato aí sobre os EPIs, para que a gente não leve isso com a gente, Toda vez que a gente se deparar com uma questão de risco, que a gente precisar trazer uma melhoria, a nossa primeira opção seja ali implantar o uso de EPIs. O segundo fato que eu quero trazer é a questão da validade dos EPIs. A validade dos EPIs, a gente pode colocar ali que temos duas validades para os EPIs. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Uma validade se refere ao produto e a outra validade se refere ao CA, referente ao CA. E para esclarecer isso, que era uma dúvida que muitos profissionais aí tinham, o Ministério do Trabalho em 2015 ele lançou a nota técnica de número 146, onde ele trazia ali alguns esclarecimentos a respeito dessa questão, em relação à validade, que era algo que ficava com uma discussão muito grande a respeito desse assunto. E o que ele diz nessa nota técnica ali, resumindo aqui, claro, ele dizia o seguinte, que a primeira validade que eu vou falar é a validade do produto EPI. Como eu estou falando que é uma validade de um produto, todo produto é regido ali pelo Código de Defesa do Consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor há a exigência de que todo produto tenha ali o seu prazo de validade determinado. Mesmo que esse produto tenha um prazo de validade que seja ali indeterminado, como é o caso de muitos capacetes de segurança, geralmente você vai ver lá no capacete está escrito lá prazo de validade indeterminado. Mas ele tem que constar ali, essa primeira validade é a validade do produto. A segunda validade dos EPIs é aquela que é referente ao certificado de aprovação. E essa validade do certificado de aprovação, ela tem como único objetivo a parte de importação e comercialização desse item. Se essa validade desse certificado tiver vencida, esse EPI ele não pode ser comercializado, ele não pode ser importado. Mas aí entra aquela dúvida, Eu tenho um EPI no meu estoque e esse EPI ele venceu a validade do CA no meu estoque. Posso fornecer para o meu colaborador? De acordo com essa nota técnica, fica bem claro que nós podemos sim distribuir para o colaborador caso o CA esteja vencido, desde que você tenha feito a aquisição desse EPI no momento em que o CA estivesse vigente. Ou seja, se você comprou e o CA ainda estava com a validade ali ok,
e esse material foi para o seu estoque, ele venceu no seu estoque, você comprou ele enquanto ele estava com a validade em dia, e isso não tem problema nenhum em relação a você fornecer para o colaborador. Então, quanto a isso, pode ficar bem tranquilo, pode fornecer esse material para o seu funcionário sem problema nenhum. Mas uma coisa importante, né, que caso você precise comprovar isso, sempre é importante que você guarde as notas fiscais de compra. Geralmente, nas empresas tem o setor financeiro, o setor contábil, que já realmente guarda, né, arquiva essas notas fiscais. Então, é uma forma de você comprovar caso precise. Terceiro fato aí sobre os EPIs que eu quero trazer para vocês hoje é que nem todo equipamento destinado à proteção individual, né, é de fato um EPI. E nessa nota técnica 146 também, lá de 2015, ela também aborda um pouco a respeito disso. Havia aí uma discussão muito grande a respeito dos cremes de proteção solar, se ele era EPI, se não era EPI. Tem alguns cremes aí que trazem o CA, então as pessoas achavam que isso era um EPI. Só que a nota técnica ela deixa bem claro que todo EPI, para ser considerado EPI, precisa constar no anexo 1 da NR6. Todo item que não consta no anexo 1 da NR6, ele é um equipamento, a própria nota diz que ela considera como um equipamento de proteção ao trabalho, mas ele não pode ser descriminalizado como um EPI, porque ele não vai ter ali registro do Ministério do Trabalho, ele não vai ter ali um certificado de aprovação, então ele é descaracterizado como EPI. Mas em relação ao creme de proteção solar, se ele não é um EPI, então não devo fornecer? Pelo contrário, a gente sabe que o creme de proteção solar, para quem trabalha em ambientes externos, né, exposto à radiação solar, é um item preventivo que é de suma importância. Então você deve fornecer. A questão toda é que ele não é considerado como um EPI, mas você deve sim fornecer o equipamento de proteção solar. Você deve formalizar essa entrega para o colaborador, já que você também está adotando isso como uma medida de prevenção à saúde dos funcionários. Então, pessoal, eu queria trazer esses 3 fatos para vocês aí, espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Aí, maneirão, hein? Gostei! E comenta aí embaixo aí o que você acha, se você tem algum fato a mais que você gostaria de compartilhar conosco aqui no vídeo, para que a gente possa estar trocando essa experiência aí. Pessoal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo do nosso canal e até mais!